Maestro Dilber Alonso, bom dia. Bom dia, Ronaldo Toné. Bom dia, Tomás. Que história é essa de orquestra filarmônica, banda marcial gonçalvense, banda musical gonçalvense, não vou falar nem mais marcial, porque ela está mais musical do que marcial, do tempo que eu tocava trombone nela, né, há muitos e muitos anos atrás, 50 e tantos anos atrás. E, e, e o carnaval, que é essa mistura aí? Por que disso? Não, mas só um pouquinho, só um pouquinho. Agora, antes do maestro, bom dia, maestro. Bom dia. A informação que o Toné acaba de nos passar, como é que é, Toné? Tu tocava? Durante 5 anos, eu fui membro da banda marcial Gonçalves, eu tocava trombone. Ó, Trombone de revelações, pisto, 8 horas, não de 9 barra. minutos, revelações bombásticas do Ronaldo Toné, Mas o que? do tempo que era Si- estudante. o colega Carlos Simonetti, da Rádio Fandango, ele foi durante muitos anos mor da banda Gonçalves. Né? Só para citar alguns radialistas Isso é que de pra- alguma forma interviram Isso é nesse pra- processo aí. Isso é brincadeira para quebrar o gelo, né, maestro? Fala aí, Gilberto. A gente fica super feliz. Eu cheguei em Cachoeira do Sul há 25 anos atrás. E aqui em Cachoeira a gente viu com uma cultura que é pujante, que é o caso de um radialista, um repórter, um jornalista, que eu sei que é estudioso de filosofia, você imagina. Ele também tem suas raízes da música com a banda Marcial Gonçalves, que esse ano completa 60 anos. E aí o que acontece? A gente começa a trabalhar com cultura na cidade, a gente começa a ver esses potenciais. E um desses maiores desenvolvimentos que eu posso dizer assim de Cachoeira do Sul, quando eu falo em desenvolvimento, não é a cidade se desenvolver, não é o crescimento. O crescimento ele também é cultural. É conseguir fazer as maiores festas populares serem do povo, e não um circuito fechado, e não uma festa para alguns poucos. Então vejamos, quais são as maiores manifestações em que o povo todo vai para a rua em Cachoeiro do Sul? 20 de setembro, Dia do Gaúcho, e quem é que está? Qual é a banda que está lá tocando? Banda Marcial Gonçalves. 7 de setembro, também nós temos a banda Marcial Gonçalves, junto com outras bandas. Ela que já faz 60 anos. Então, inclusive, vamos homenageá-la nesse carnaval. Aí surgiu a ideia de pegar aquilo culturalmente nesses 60 anos. Por exemplo, o logo, o personagem, não dá para chamar de logomarca, mas o personagem que representava a sua banda era um anjinho invertido, digamos assim. Foi o mesmo criador que fez o Gasparzinho, ele fez o Brasinha, de uma revista em quadrinhos de 1950, que nem é brasileira, ela é americana, essa revista foi traduzida do Brasil. E aí a gente vai colocar o nome do bloco Manda Brasa. Só que por coincidência, na nossa orquestra filarmônica, o pessoal que toca instrumentos de metais, trombone, trompete, são de Recife. Então nós temos o Bira, nós temos o Hermes, e eles começaram, maestro, nós temos que fazer um carnaval do Brasil inteiro. E não com influências apenas de um carnaval carioca, porque o Rio foi capital por muitos anos. Então, quando surgem as escolas de samba em 1928, no Rio de Janeiro, a gente sabe que isso teve uma influência de capital para todos os lugares do Brasil. Mas antes disso, o que existia aqui em Cachoeira? E aí começa a pesquisa. A ideia é resgatar todo esse carnaval que já existe há muito tempo, né? Tem notícias do Jornal Comércio em Cachoeira, de 1900, de manifestações carnavalescas, tocando quadrilhas, tocando machiches, polcas nas ruas da cidade. Então é um carnaval que é um pouco diferente, é um carnaval para o povo curtir da sua sacada, é um carnaval que não é nas madrugadas incomodando os vizinhos, é um carnaval nas tardes. E é esse carnaval que eu acredito que todo cachoeirense gosta, aquele carnaval de uma organização, não são os cordões, são os cortejos que a gente chama, mas não oficial, olha, você tem que desfilar na rua tal porque a gente quer que ali tem comércio, não. É um carnaval pequeno, não é grande, então a gente vai montar o nosso circuito com todas essas autorizações e por isso o pré-carnaval, para a gente organizar esse bloco e tocar aquilo que o povo quer tocar, que é a música de pelo menos 125 anos atrás, que são marchinhas, não só essas marchinhas modernas, mas levar um pouco de qualidade musical. Vamos tocar frevo, vamos tocar machixe e vamos contar um pouco dessa história de carnaval de Cachoeira para o povo. Quero contar ainda dessa história da banda Marcial Gonçalves. O nosso momento de lazer, porque a banda marcial, as antigas, era marchando, ordem unida, né? E o que se tocava era só dobrado militar, era músicas bem, e fazia-se evoluções, né? Relativas à marcialidade da banda. Mas aí, entre um momento e outro, tinha uma folga, o pessoal lá dos metais, mais o pessoal da percussão, fazia uma batucada, que era um momento de lazer. Então a gente tocava samba nos intervalos lá, foi para relaxar daquelas músicas marciais, né? Daqueles dobrados que a gente tinha que tocar. Isso também é cultural. Eu acho que
uma certeza que nós temos para nós que somos trabalhadores e operários da cultura é entender a vocação do povo. Então o povo já brinca de carnaval o ano todo. Né? Isso aí não é somente em bandas marciais, isso é em bandas escolares, isso é na escola. Na Filarmônica, não? Também. Tem uma hora quando vê, tá todo mundo tocando samba. Isso é cultural e a gente sabe que é a cultura do povo. Eu sei que a gente escuta muita crítica em relação a qualquer manifestação cultural. Isso é muitas das vezes as igrejas, né, que se confundem a ideia do carnaval com apenas aquela ideia da festa da carne, que isso aí surge no século VI. Na verdade, o carnaval existe há mais de 3.000 anos. Né? Então, uma festa que tem origens greco-romanas, e essas manifestações culturais lá atrás, os antropólogos já citam que, na verdade, é uma festa em que você podia beber, as outras não podiam. Entendeu? Então, na festa que você podia beber era o carnaval, nas outras festas você não podia. Por isso que é a festa do deus do vinho, o Baco, né? E depois a gente começa a ter a ideia de retirar da carne. Então, o que é a ideia? Vem do latim, inclusive, né? Carnes levale, que é retirar da carne, ou seja, retirar os seus pecados através da bebida. Bom, nós não vamos beber, eu nem sou adepto à bebida, mas a ideia é entender que, historicamente, o carnaval não é essa bagunça, não é essa baderna, não é querer dinheiro público, nós não temos esse envolvimento, inclusive, nem essa pretensão, seria audácia da nossa parte. É apenas levar um entretenimento sadio, alegre para a nossa população nas ruas. Ainda não definimos o circuito, quais as ruas que poderemos estar tocando em Cachoeira, mas o que está definido é os músicos da Banda Marcial Gonçalvense, os músicos da Orquestra Filarmônica, eu também estarei tocando, todos os participantes da Banda Marcial Gonçalvense ao longo desses 60 anos. A gente dá origem a esse bloco aí, que é o Manda Brasa, em homenagem à ideia do Brasinha, e vamos fazer um pré-carnaval nesse fim de semana, no dia 14, 15 e 16. Recorrendo ainda à história, no ano de 1900, que aí o jornal mais antigo que nós temos ainda no arquivo é o Jornal Comércio, né? Que foi editado de 1900 até 1960, ele estampa nas suas páginas um carnaval que estava meio desanimado, meio desassistido em Cachoeira do Sul. Então o povo se reúne e no dia 14 de fevereiro de 1900 eles organizam um carnaval com a banda. E obviamente que a banda nessa época era Estrela Cachoeirense. Tivemos aí os maestros Roberto Silva, é a banda mais antiga que nós temos na cidade, né? A banda que foi criada em 1870. Aí você vê assim o tamanho da nossa tradição. Para você ver que lá em 1900, há 125 anos atrás, nós já tínhamos banda tocando marchinhas, tocando quadrilha, tocando isso nas ruas. Quadrilha é um gênero musical semelhante ao dobrado. Essas marchinhas antigas, agora eu vi aqui o Abre Alas da Chiquinha Gonzaga, acho que Mário Lago, Silvio Santos, me ajuda aqui, eu não sei se o Noel Rosa, Lamartine Babo, fizeram várias marchinhas que embalavam os carnavais antigos. O que é o formato, né, musical em relação à marchinha? É uma música de pergunta e resposta, melodicamente dizendo, né? Então, pergunta. O Abre Alas, mesma coisa. Olha aí. E é uma música genuinamente feita para banda de sopros e percussão. Ontem nós tivemos aqui, Diogo, a possibilidade de apresentar a nova corte do Carnaval 2025. Rei Momo esteve aqui, o Everton, a corte adulta, né? Aquelas meninas lindas, a corte infantil, encantaram, vieram presencialmente aqui, acompanhado da secretária de Cultura do município, mas me chamou a atenção na nossa entrevista a presença de 2 irmãos baianos que entraram e que resolveram concorrer, a Tanani Fernandes de Castro e o Cauã Fernandes Campos, ele para representante da diversidade e ela para rainha e ficou como princesa. Eles, vindo da Bahia para estudar na UFSM, eles se interessaram pelo nosso carnaval, porque eles disseram que lá na Bahia, na cidade deles, eu não me lembro o nome. É uma cidade no interior, no sul da Bahia. Não existe, é só trio elétrico. Não existe essa nossa organização do Rio Grande do Sul, concurso, enfim, Rei Momo, toda essa nossa preocupação, apresentação num circuito carnavalesco, no sentido assim de escola de samba, eles não têm isso. Eles têm um trio elétrico e todo mundo sai atrás desse trio elétrico. Seria o carnaval que eles conheciam. E eles acharam maravilhoso essa nossa maneira
segundo eles, diferente de fazer carnaval. Eu acho que não só os baianos, eu também sou suspeito em falar. Eu sou apaixonado pela cultura de cachoeira, tanto que a gente briga que Cachoeira me adotou e eu adotei Cachoeira do Sul, né? Há 25 anos atrás, você lembra a concentração de blocos em todas as ruas da cidade, famílias inteiras. Alguns indo para clube, outros não. Mas essa organização, com escola de samba, com blocos, com carnaval, isso em Cachoeira do Sul é uma característica muito forte. Em alguns anos, nós estamos perdendo os nossos turistas, os nossos familiares que moram em outras cidades, uma cidadezinha menor que a nossa aqui do lado, que é Rio Pardo. E por quê? Não dá para a gente apontar culpados, o que dá para a gente assumir responsabilidades. A gente fazer a nossa parte e entender que é uma festa em que o povo vem para ver os familiares, para se divertir. E a gente parafraseia, porque o primeiro carnaval de salão da região também foi em Cachoeira do Sul, em 1913, no salão do Clube Renascença. E era o quê? Os bailes de máscaras. Então a gente não pode perder essa cultura. Não é assassinando o nosso passado que a gente consegue fazer nascer um futuro diferente. Eu acho que é olhando para o passado, resgatando, e assim como os irmãos baianos, todo mundo de fora da cidade chega aqui e fica encantado com essa organização, com aquilo que a gente pode fazer de cultural na cidade. E é uma manifestação genuinamente do povo, né? O conceito de carnaval, quando a gente fala que as pessoas passam a ser elas, né? Deixam de ser advogados e passam a ser os foliões. Então, o foliões é músico. Ali tu se transforma a pessoa popular em rei. Ali ele tem um destaque por estar dançando. Hoje eu trouxe uma sombrinha de frevo e as pessoas me perguntam por que a sombrinha. Eu acho que é o maior símbolo do carnaval dos últimos séculos, assim. Porque aquele equilibrista no circo, ele usa o que para se equilibrar? A sombrinha. E a ideia da sombrinha de frevo é isso, né? É você buscar o equilíbrio na sua dança, nessa manifestação. E é isso que a gente quer. Não é uma sombrinha da diversidade, é uma sombrinha de frevo mesmo. É, através da música, tentar levar algo leve para as pessoas, algo alegre e durante o dia. A gente não gosta muito de trabalhar nas madrugadas e incomodar ninguém. Então, o convite para a comunidade, inicialmente, é isso, né? Se você é músico, se você é folião, venha participar com a gente desse pré-carnaval. Que no serviço agora, né? Dia 14... 15, 16, que é o final de semana, né? De sexta, sábado, domingo, a partir das 18 horas, lá na iMusic, a gente vai estar discutindo, fazendo oficina, explicando essa construção de gênero, entendendo esse carnaval que nós só temos aqui. E às vezes chega a ser triste, porque a gente vê pessoas que deram a vida pela folia e muitos que ainda estão dando pela cultura, sem ganhar nada. Imagine que, pouco tempo eu estava vendo vocês entrevistando aqui o prefeito, quem trabalha, a entrevista do prefeito, né? Quem trabalha, quem não trabalha, a que ele concedeu essa semana. Quem está trabalhando, quem não está, contrato fantasma. Imagine que temos foliões que, para poder montar as fantasias, saem do seu trabalho, alguns colocam atestado e vão trabalhar com a escola de samba de graça. É muita paixão, né? Gostaríamos muito, assim, aquele cara que não consegue, na metalurgia, ele não consegue trabalhar as madrugadas, ele sai dali, ele vai soldar carros, ele vai fazer a parte dele. Ele vira à noite fazendo salgadinho para vender no dia seguinte. E aí esse amor pelo samba, esse amor pelas nossas raízes culturais que a gente precisa se inspirar para reconstruir uma cidade pujante. E aí a importância da cultura. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas trabalhem com o mesmo amor para a festa, para a economia da cidade, nossa cidade torna-se muito grande nesses anos. Gilber, para aqueles que estão nos ouvindo, para aquelas que estão nos ouvindo e querem participar mais diretamente desse movimento que tu estás coordenando aí, como é que faz? Então, pode entrar em contato pode me achar nas redes sociais, né? Então, o meu arroba lá no Instagram é Gilber_Alonso, pode me chamar. Gilber, quero participar do pré-carnaval, quero ter essas informações, é aberto ao público e é gratuito esse pré-carnaval dia 14, 15, 16. Mas eu quero mandar um WhatsApp, também tem um número lá, 519-8534-5323. Então, o número é 519-8534-5323. Pode me chamar, quero participar. Tem que ser feito reserva que o nosso espaço não é tão grande. E nós não pretendemos fechar as ruas. A gente pretende organizar esse circuito de pré-carnaval. O que tem nesse pré-carnaval? A gente vai fazer oficinas, o espaço é aberto, não é espaço confinado. É dentro de uma escola de música que culturalmente há mais de 4 anos a gente ensina arte, música aqui na cidade. Então, essas 3 tardes, sexta, sábado e domingo, a partir das 18, é isso. É uma oficina, uma organização de um bloco. Inclusive, todo mundo que está participando já do bloco na organização,
eles já têm uma certeza até dos circuitos. Eles pretendem visitar. Olha, dia 14 seria interessante nós visitarmos 14 bares. Eu não sei se Cachoeira tem 14 bares. Dia 15 a gente visita 15. Eles querem o quê? A gente quer valorizar isso na cidade, certo? A gente vai entrar em contato com os clubes para que o nosso bloco possa ir em todos os clubes, tocando, levando a nossa música, levando a nossa alegria. Então a gente está contando com familiares, crianças, jovens, adultos, idosos, de todas as idades, de 8 a 88 anos. E eu tenho certeza que será uma festa muito legal. Essa organização não é somente da orquestra da Banda Marcial Gonçalves. É de uma instituição muito antiga, que é a Banda Marcial, faz 60 anos esse ano, e é homenageada, a começar pelo nome do bloco. É uma homenagem também aos Sulhões Antigos, que é o seu caso, Ronaldo, né? E é também os Sulhões Antigos como a Amailde de Labres, que é um dos fundadores da banda. Hoje, vocês estão com a cabeça branca e aí algumas pessoas acham que vocês não sabem sambar, mas a gente sabe que vocês sabem, vocês curtiram muito Carnaval na juventude. É todas essas pessoas que acreditam na cidade e que queiram fazer esse bloco com todas essas músicas, esse resgate de 125 Aliás, anos. eu conheci o Amailde Labres, Amailde Lazzarini Labres, eu conheci na banda. A banda foi criada 2 anos antes de eu entrar. Eu entrei em 66, 61 ano antes. E o criador foi, naquele tempo, o Rock, colégio... Nós chamávamos o colégio Rock Gonçalves, né? Agora é Marista Rock. Quem criou a banda, estava dentro do movimento cultural da banda, porque tinha teatro, foi o irmão Rovílio Moro, né? Que já deve ter falecido há algum tempo. Naquele tempo só tinha irmão marista, né? E era um colégio exclusivamente masculino, não tinha meninas, não havia a presença feminina. Por quê? Porque as meninas estudavam numa escola só de meninas chamada Imaculada Conceição, que hoje é o Totem, né, de onde é o Totem, ali no bairro Santo Antônio. Então foi ali que eu conheci o Amailde, foi através desse interesse do irmão Rovílio, que era um dos professores do colégio, de fazer uma manifestação cultural. E começou do zero, viu? Para juntar instrumento, definir, acompanhei até o processo de definir uniformes, né? Nosso uniforme era azul, né? Tinha um barrete bem grande, assim, né? Enfim, algumas lembranças. E eu não sei por que eu comecei tocando corneta, porque era o início de um todos. Processo de educação o processo musical. assim, ó. Quando tu não sabe nada de banda, tu vai ser corneteiro. Então botava na corneta ali, porque era tentar ter embocadura e tirar uma nota ou outra dentro das clarinadas, né? Mas aí, rapidamente, eu experimentei o trombone e acabei, inclusive, como uma espécie assim, Chefe de naipe. Chefe do naipe, sabe? Eu e um outro rapaz, o Bibiano, que tocava pistão. Então nós éramos os encarregados, desculpe eu fazer essa reminiscência, mas foi o Dilber que me provocou aqui, tá? Nós ficamos encarregados de tirar as músicas para os metais. Então nós fazíamos a adaptação das músicas que queriam que o mor da banda determinava e adaptávamos ele para o pistão e eu para o trombone, e aí nós ensaiávamos depois com os colegas, depois de nós dois chegarmos a uma definição de nota, etc, etc. Foi isso. Bom tempo, viu, Dilma? Bom tempo. A gente tem hoje acesso às partituras das primeiras bandas aqui da cidade, né? Então, as partituras da banda Estrela Cachoeirense, algumas músicas de Miguel Iponema. Então, a gente tem, assim, o acesso às partituras. Então, a gente tem uma ideia real dessas histórias que vocês contam. A gente tem acesso também às partituras históricas ali que vocês anotavam, as anotações da banda marcial, da banda do Rock Gonçalves na época, que hoje é Marcial Gonçalves, e resgatar essa história e entregar isso para a população. Nós estamos contando a nossa história. Pode ser bonita, pode não ser tão linda assim, mas isso eu acho que é muito importante. É importante porque, primeiro, que surge uma certa nostalgia, e segundo, que surge aquela ideia de um sentimento que vocês tiveram desde a infância, da adolescência. Isso é que a gente chama de cultura, é que faz você se identificar com Cachoeira e não sair daqui, que faz você gostar do nosso carnaval, da nossa festa, das nossas bandas, das nossas manifestações. E tenho certeza que nesse carnaval a gente vai ser apenas o início, porque todos os jovens que estão na banda hoje, meninos, meninas, com seus 10, 11, 12, 14 anos, daqui a 50 anos eles vão estar assim como você, contando as histórias dele, falando, você lembra daquele bloco de carnaval? Eu gostaria que estivesse escutando aqui alguns daquela época, por exemplo, fatos pitorescos, né? O amigo Zilmar Horbach, da empresa Horbach, certo? Ele tocava bumbo.
E na composição normal de uma banda marcial, cada fileira iniciava com um bumbo, naquela formação, né? E na frente vinha a baliza. Então, cada bumbo tinha a sua baliza. Tinha aquela moça, que era uma estudante do rock, né? E que fazia aquela presença feminina na banda, que era exclusivamente masculina. A única presença feminina era da baliza. E o Gilmar Horbach, né, que tocava a bomba, acabou casando com a baliza. Ver como é que é a história, né? Porque isso propiciou, inclusive, esse tipo de relacionamento a partir do convívio naqueles intermináveis ensaios, inclusive, com os calorões iguais a esse, aí lá no pátio do rock. Olha. O ginásio quente. Não, olha, torrando, né? E tinha que ficar firme. De vez em quando um desabava, né? Não, mas a nossa ideia é exatamente isso. Claro, nesse pré-carnaval nós teremos água, teremos lá, né, todos os serviços básicos em relação a isso. No pré-carnaval, onde será decidido o nosso circuito de carnaval. Mas a ideia de construir, de reconstruir, de resgatar essa cultura através de oficinas, trazendo esses meninos do Nordeste, para falar um pouco da cultura deles, é exatamente isso. O carnaval em Olinda e o carnaval das principais cidades que se mantém vivo há mais de 100 anos é durante o dia. Certo? Inclusive, eles não gostam desse carnaval gourmetizado, desse carnaval comercial. Por exemplo, o carioca do Rio de Janeiro, que não participa de escola de samba, chega no carnaval e sai da cidade. Porque foi-se o tempo de que a comunidade participava. A gente quer fazer o inverso. A gente quer fazer algo que a comunidade participe, que seja gratuito, que não tenha aquele circuito fechado com arquibancada, não. A gente quer fazer algo pequenininho, mas que a gente passe pelas ruas da cidade e o povo de sua sacada venha ver como antigamente a banda passar, entendeu? E se gostar, bate palma, e se gostar, canta junto. E aquilo para ver a banda passar. Desde Chiquinha Gonzaga, que foi a primeira maestra, né, que nós tivemos no Brasil, compositora desde o Abre Alas. Agora imagina o quanto foi forte esse movimento de banda, música genuinamente para a banda. Então a gente não tem o interesse de mudar isso, a gente tem o interesse de resgatar e emocionar as pessoas de 8 a 88 anos. Já temos certeza que sim, se colocou a banda a tocar na rua, o povo vem junto. O povo vem junto. Maestro Gilber Alonso, muito obrigado pela presença aqui no Vale Informação, trazendo cultura. Fica aqui a sugestão, depois o Tomás vai passar o telefone da Tanane Fernandes de Castro e do Cauã Fernandes Campos, 2 baianos que vieram aqui e se apaixonaram pelo carnaval. Eles que estudam na UFSM, fazendo formação em engenharia, arquitetura, cada um no seu curso, 2 irmãos, né? E que a única coisa que estranharam aqui, estão maravilhados, foi o frio. Eles realmente tiveram dificuldade. Então vou passar esses nomes porque eu acho que eles também podem contribuir e eles me passaram muito interesse assim, de aprender, de conhecer, de vivenciar a nossa cultura. Muito obrigado. Nós agradecemos pelo espaço, pelo convite. Saibas que nós estamos aí abraçando, não é uma reconstrução, porque ela sempre existiu, mas abraçando esse resgate de cultura da nossa cidade com muito carinho, com muita dedicação. Muito obrigado.